Eu tenho acompanhado alguns alunos de ensino médio há alguns anos. E é interessante que antes era muito comum que o aluno do terceiro ensino médio começasse a se preocupar com o vestibular, o que ele vai fazer depois da escola. Nos últimos anos eu tenho percebido que um fenômeno interessante está acontecendo. Alguns alunos do primeiro, do segundo ano já estão começando a pensar no que vão fazer depois da escola. E isso é uma das coisas mais legais que tem. A escola, no fundo, ela é um momento, ela é uma instituição que, como um dos seus objetivos principais, ela tem como missão trazer para o aluno a condição de, depois de sair do ensino médio, poder seguir a carreira que ele decidir. E aí, o que cada um vai seguir depende muito do que cada um sonha. Alguns querem ser engenheiros, outros querem ser advogados, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim. Vai do sonho de cada um. Mas, ao mesmo tempo que esse sonho tem que ser construído dentro da escola, é interessante que muitas das coisas da escola acabam tirando o foco dos alunos deste sonho. É muito comum que o aluno se adapte à ideia de se preocupar com a prova de amanhã e aí ele estuda hoje, com o trabalho que ele tem que entregar essa semana e aí ele corre e faz o trabalho para poder entregar, e com a recuperação que ele vai fazer caso as notas deles não fiquem azuis. A grande questão é, depois que as provas passam, depois que os trabalhos são entregues, depois que as recuperações são feitas, o que sobra? O que acontece? É nesse ponto que alguns alunos se diferenciam de outros. Aquele aluno que fez tudo isso dentro da escola, mas também se preocupou com o seu futuro, manteve os seus olhos no futuro, pensando em qual era a profissão que ele gostaria de adquirir, a faculdade que gostaria de fazer, esse aluno chega diante do vestibular, tendo construído um sonho antes que o levou até ele. E aí ele faz aquele vestibular de modo mais preparado, porque ele gastou tempo também dentro do ensino médio pensando nisso. Já os alunos que não se preocuparam muito com isso e acabaram se envolvendo só na questão da nota, do trabalho, da recuperação e não pensaram no futuro, esses alunos acabam tendo um momento muito ruim antes do vestibular. Porque o vestibular acaba não sendo algo planejado, mas acaba sendo algo terrível que acontece de última hora, em cima do fim do ensino médio, e aí não é muito legal. Eu fui um aluno típico desse modelo, desse tipo de aluno que se preocupou só com as recuperações, principalmente com as recuperações, com as provas, e não gastou tempo durante o ensino médio para pensar o que ia fazer depois. Quando eu saí da escola, que tudo acabou, e aí surgiu um sonho, bem tarde, depois da escola só, de fazer uma faculdade, eu entendi que eu não precisava realmente ter sido um bom aluno, que as notas que eu tirei na escola não necessariamente me impediriam de seguir meu sonho, ou seja, eu tive notas baixas. E o fato de eu ter tido nota baixa na escola, isso não me impede de seguir o meu sonho, porque no fundo, a única coisa que eu tinha que ser capaz de fazer era de acertar as questões nos vestibulares que eu fosse prestar. Só. Pensando isso na realidade de hoje, dos alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano de hoje, nós temos um dos maiores vestibulares do mundo e certamente o maior vestibular do país estabelecido no Enem. E é interessante porque o Enem também é uma prova, ele tem 180 questões e uma redação. E o aluno que vai conseguir abrir as portas das universidades que o Enem oferece, ele depende de fazer uma pontuação interessante nesse exame. E para fazer essa pontuação ele precisa acertar as questões. É isso. Um aluno que faz 800 pontos, que é uma excelente nota no Enem, o que certamente ele fez foi acertar várias das questões do Enem. Só que a grande questão é, um aluno só acerta as questões do Enem quando ele de fato errou muito fora. Ele erra bastante fora, descobre o que falta para acertar e acerta dentro do Enem. A ideia que eu passei a ter depois que eu saí da escola foi exatamente essa. Eu gastei meus dias de preparação fazendo só duas coisas. Errando questões e descobrindo por que eu estava errando aquelas questões. E aprendendo a fazer aquelas questões. Essas duas coisas são capazes de colocar qualquer aluno dentro dos seus sonhos. E é nesse sentido que o projeto Rumo ao Enem vai trazer para dentro da nossa realidade cotidiana, ou seja, junto com as provas, junto com as recuperações, junto com os trabalhos, nós vamos colocar e vamos ter a oportunidade de pensar a nossa preparação para o Enem de modo cotidiano, todos os dias. Mas para isso a gente tem que conseguir resolver algumas questões, algumas dificuldades que os alunos enfrentam, e algumas delas construídas ao longo da escola. A primeira delas,
Já notou como normalmente os alunos estão acostumados a estudar antes de prova? Já percebeu que você estuda muito mais quando tem uma prova amanhã, ao invés de estudar durante o bimestre inteiro para essa prova? Isso para o Enem não funciona. O Enem tem uma prova de 180 questões, se você decidir estudar uma semana antes, o seu resultado praticamente não vai mudar. É preciso que a gente adquira, então, para pensar a preparação do Enem, uma estrutura de treinamento e preparação contínua. Ao longo do ano eu tenho que ter um momento diário, cotidiano, em que eu me preparo e me preocupo com o Enem. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que abordar. O segundo, ok, eu vou fazer o Enem, mas o Enem cobra, ele avalia um ensino médio inteiro. Por onde eu começo? O que eu tenho que fazer primeiro? Quais são os caminhos mais simples para eu chegar lá? Normalmente, quando você está seguindo o rumo da escola, você está seguindo um material que não necessariamente segue exatamente a ordem do que o Enem espera ou tudo que o Enem espera. Temos que resolver também essa questão. Se eu vou estudar todos os dias, se eu vou me preparar um pouquinho cada dia para o Enem, eu tenho que saber exatamente o que eu devo fazer. E o terceiro ponto, que para mim talvez seja o mais importante de todos, e eu acho que é esse que vai fazer a maior diferença na sua vida. Dentro da escola existe uma política de que nós não podemos errar. Se você for para a prova e errar uma questão na prova, você tira a nota baixa. Se o professor te fizer uma pergunta em sala de aula e você não souber responder, você disser que não sabe, isso é negativo, isso não é muito legal. Essa ideia de não saber na escola, ela é pejorativa, ela é negativa, ela é ruim. Para a preparação do Enem, lembra, aquele cara que faz 800 pontos foi um cara que errou bastante fora. Então a gente tem que começar a entender que o erro é importante, que o erro é o que vai me levar a essa nota ridiculamente alta, dos 800, 800 e pouco, ou mais, quem sabe até. E para isso eu tenho que aprender a lidar com o meu erro. Muitos alunos têm o conceito de que, puxa, eu vou fazer uma questão, eu não sei fazer, mas eu vou chutar. Essa é uma ideia que o aluno pode ter. Ou, eu não sei fazer, mas meu amigo sabe, então eu pego a resposta dele e coloco na minha questão. Esses dois caminhos impedem o erro, e impedindo o erro a gente impede o processo de aprender a fazer essas questões. Esses 3 pontos que nós trabalhamos, estudar todos os dias, ao invés de estudar só antes da prova, saber exatamente o que estudar e diante da questão valorizar o erro para a partir daí então aprender a fazer as questões, são os 3 pontos básicos do projeto Rumo ao Enem. O projeto Rumo ao Enem ele é um excelente projeto, ele pode trazer muitos benefícios para você, mas ele só vai funcionar se você entender exatamente a essência desse projeto. O grande motivador desse projeto é o seu sonho. E na verdade, nós sabemos que por mais que você tenha o sonho de ser aprovado na escola, esse não é o seu sonho máximo. Afinal de contas, ser só aprovado no terceiro ensino médio não é o que você sonha para a sua vida. Você quer ser aprovado no terceiro ensino médio e passar naquela faculdade, conseguir a vaga na universidade, adquirir uma formação profissional e seguir a sua vida. E é nesse sentido que o Rumo ao Enem precisa ser bem entendido. É nesse sentido que o Rumo ao Enem tem a sua maior contribuição. Trazer para os alunos uma resolução ou uma solução para esses 3 problemas que vão fazer com que eles consigam se encaixar nesse projeto durante o período até a execução do Enem, para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Então o projeto Rumo ao Enem, basicamente, o que ele faz? Primeiro, quando você acessar o Doodle, você vai ter um link escrito Rumo ao Enem para entrar nessa guia específica de projeto. Se o seu colégio adquiriu para você essa estrutura de preparação, basta que você entre e clique. Quando você clicar no Rumo ao Enem, vai abrir um calendário. Lembra da ideia de todos os dias a gente ter uma atividade? Não são, na verdade, todos os dias. A gente pega leve em alguns momentos. Feriados nacionais não tem atividades, finais de semana, sábado e domingo também não, e nas férias de julho vocês estão liberados. Claro, o ano passado muita gente estudou durante o mês de julho, fazendo uma revisão do primeiro semestre. Foi ótimo, principalmente para aqueles que conseguiram alcançar seus resultados no Enem. Se esse for o seu plano, está perfeito. Então, entrou no Rumo ao Enem, tem um calendário. Esse calendário vai aparecer aqui do lado. Esse calendário colocado tem um dia de cada atividade em que você vai poder clicar e abrir um determinado conjunto de questões. Cada dia tem uma atividade. Você não pode abrir a atividade de amanhã e se você não fez a de ontem, ela continua disponível para você. O que a gente quer é que você entenda que um pouquinho cada dia pode fazer um resultado enorme, pode ter muito mais efeito do que você passar um mês sem fazer e tentar fazer tudo de uma vez só, mais um mês sem fazer e tudo de uma vez só. Acostume-se a fazer tudo dentro
do calendário certinho como ele vai ser proposto. Num primeiro momento, você vai ter acesso às questões mais fáceis do Enem. Esse é um outro ponto interessante que a gente vem resolver, a segunda questão. Por onde eu começo? O que eu devo fazer? As questões mais fáceis vão ser colocadas para que você tenha ideia de como o Enem vai abordar conceitos básicos. Conceitos que ele espera que todos os alunos sejam capazes de entender. Essas questões, elas não são separadas por conteúdo. De repente você tem uma questão que ela vai aparecer no momento fácil, mas esse mesmo conhecimento pode aparecer também no momento médio, e esse conhecimento volta de novo, de repente, no momento difícil. Isso pode acontecer. Então, o projeto todo não separa por conteúdo, por conhecimento. Ele separa por grau de exigência, para que você vá das questões mais fáceis para as questões mais difíceis. O começo do projeto ele é bem tranquilo. Se você estiver errando algumas questões no começo do projeto, não tem problema. Você está errando questões que são questões fáceis, mas a grande vantagem é que você está errando um pouquinho de questões e tem como corrigir essas questões antes de chegar no Enem. Isso é o ponto principal. Errar não é ruim. Se você estiver olhando para as questões do começo do projeto e não souber fazer, também não tem problema. O projeto serve para isso, para mostrar exatamente qual é o nível de questões que você precisa ir evoluindo. Se for no básico, ótimo. No intermediário também, no avançado, vai ser a última etapa do projeto. Nós vamos começar com um determinado número de questões na seção das questões mais fáceis. Depois de algum tempo, nós vamos aumentar um pouquinho esse volume de questões para que você tenha carga, para que você tenha mais volume mesmo, trabalho. E aí depois, na última etapa, que é a etapa avançada, a gente diminui o número de questões para que você conheça as questões mais elaboradas do Enem, aquelas que costumam dar mais trabalho para os alunos. E aí a gente diminui o volume para que você tenha mais tempo para fazer isso. O mais importante de todo o projeto é permanecer nele pelos seus sonhos. Caso você atrase uma semana ou atrase alguns dias, tenha sempre um plano B. Puxa, atrasei, vou fazer duas atividades amanhã, ou vou fazer 2 atividades no domingo, ou 3 no domingo. Tenha um plano B. Atrasar não significa que você fracassou no projeto. Muitos vão atrasar. É uma atividade nova, você não está acostumado a fazer isso, e de repente um atrasinho ou outro pode acontecer, mas tem o seu plano B. Uma outra coisa que não importa, atrasar não importa, que você pode corrigir. Outra que não importa, as notas que você já teve até hoje. Se você de repente pensa que é um aluno ruim, um aluno que tirou nota baixa, que não conseguiu até hoje se encaixar muito bem nessa estrutura de tirar nota boa, não se preocupe com isso. O que você precisa não é ter nota alta. O que você precisa é ser capaz de acertar as questões do Enem. E isso você vai conseguir quando você errar essas questões antes. Você vê que coisa interessante? Nós estamos propondo a você uma oportunidade de errar as questões para aprender a fazer. Perfeito. Quando você chegar no dia do exame, essa preocupação de errar a questão você não vai ter mais, porque você errou bastante antes. No total, vocês vão receber mais de 1.050 questões. E cada uma dessas questões vai dar a oportunidade de você encontrar uma dificuldade ou uma lacuna que você tem para ser corrigida antes do Enem. Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós vamos ter um excelente resultado esse ano. E cada um de vocês vai ter um resultado pessoal, bem especial, se conseguir fazer o projeto da melhor maneira possível. Torço pelos sonhos de vocês, torço para que você alcance tudo aquilo que você sonhou e que o projeto Rumo ao Enem seja mais um suporte para você chegar no final do ano com muitas razões para comemorar.